Sejam todos bem-vindos e nós vamos começar falando hoje sobre um tema bem interessante. Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Esse é o tema, o fim do tempo do fim. E a pergunta que eu quero fazer agora para vocês é uma pergunta muito importante, porque é a pergunta que define o começo da nossa linha. Qual é a profecia mais importante para nós, adventistas do sétimo dia, na atualidade? Qual é a profecia mais importante? Por favor, me respondam. Estou aguardando. Ninguém? A volta de Cristo. Volta de Jesus. É a resposta padrão que eu tenho quando eu pergunto isso. Seria a pregação do Evangelho, o término, não? Opa, estou começando a gostar disso aí, viu? Não é a Cristo a nossa profecia mais importante. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Noé começou a fazer a sua pregação, qual era a profecia mais importante para ele? Pode deixar o microfone aberto, gente. Vocês vão ter que responder aqui. Ficar ligando, desligando, aí vocês vão perder tempo. E aí a gente demora mais tempo. Eu acho que a maior e a mais verdadeira é a preparação. A nossa preparação. Será que eu estou me preparando? Essa é a maior profecia. Para Noé, qual era a profecia mais importante para Noé? A chuva, não? A chegada dela. Nunca havia chovido, né? Arrependimento. Para os reis magos, qual era para os reis magos e para Ana e Simeão, qual era a profecia mais importante para eles? O nascimento do Messias. Jesus. Perfeitamente. Para Daniel, qual era a profecia mais importante para Daniel depois que foi para a Babilônia? Libertação. Perfeitamente. Então, agora que vocês estão entendendo que a profecia está mais próxima, porque a gente não tem que resolver as profecias mais distantes sem resolver a mais próxima. Eu volto à pergunta. Qual é a profecia mais importante para nós, adventistas do sétimo dia, nesse momento? A volta de Cristo. Não? Pregação do Evangelho. Exatamente. É a pregação do Evangelho. E para isso, nós temos a chuva serôdia. É a chuva serôdia que vai colocar essa pregação do Evangelho de uma forma bastante ampla. E onde é que nós encontramos essa profecia? Está aí, vocês podem ter as suas Bíblias, podem abrir as Bíblias, porque nós vamos estudar bastante a Bíblia hoje. A chuva serôdia é a profecia mais importante para nós nesse momento. É a esperança mais importante do cristão atual. Sem ela, sabe o que acontece? Cristo não vem, porque é preciso pregar a todo mundo antes da sua vinda. Se você for abrir aí sua Bíblia em Apocalipse 1, diz o seguinte, é lá que nós encontramos a passagem bíblica que fala sobre a chuva serôdia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Essa glória, essa iluminação, é a descida do Espírito Santo que vai influenciar ao povo remanescente e vai iluminar toda a terra através do povo remanescente que vai pregar a vinda de Jesus. E nós temos na Bíblia a ideia do que é a chuva temporã e a chuva serôdia. Se vocês forem lá abrir a Bíblia em Joel 2, 23 e 28, vocês vão ler o seguinte: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e também a serôdia. E já no versículo 28 diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Nós sabemos que a chuva temporã era aquela chuva que acontecia no início da plantação,
para que houvesse a germinação do grão, e a chuva serôdia era aquela que acontecia antes da colheita para dar a maturação do grão e, com isso, haver uma colheita adequada, correta, né? Também nós vemos na Bíblia, em Atos 2, de 1 a 4 e também 16 a 18, a caída da chuva temporã no tempo do Pentecostes. E essa chuva, ela permitiu que todo o povo conhecido naquele momento na região bíblica, vamos dizer assim, ouvisse a pregação do Evangelho. Então, nós lemos o seguinte lá em Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E no verso 16 lemos o seguinte: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Vocês estão vendo aí um gráfico onde nós temos o dia de hoje e, no futuro, a volta de Jesus. E nós vamos trabalhar esse gráfico durante todo o tempo aqui da nossa conversa de hoje. No livro Evangelismo, a gente pode citar Ellen White aqui, não há problema, né? Então, no livro Evangelismo, de Ellen White, ela diz o seguinte sobre a chuva serôdia: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. A gente sempre pensa nisso, né? Mas a chuva serôdia ainda vai chegar. Porém, presta atenção nisso, o privilégio da igreja tê-la quando? Agora. E o que você precisa fazer para ter a chuva serôdia? Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera concedê-la. O céu está querendo conceder a chuva serôdia, mas para isso nós precisamos tomar 3 ações: buscar a chuva serôdia, orar pela chuva serôdia e também crer nela. E ela continua em outro texto, Desejado de Todas as Nações, dizendo o seguinte: por que nós não temos a chuva serôdia? Por que nesse momento nós não vemos a chuva serôdia como nós lemos lá em Apocalipse 18:1, iluminando toda a terra? Não podemos usar o Espírito Santo. É ele que deve servir-se de nós. Mas muitos não se submeterão a isso. Então nós não estamos nos submetendo ao Espírito Santo. E é por isso que nós não temos o Espírito Santo conosco. E por isso eu quero fazer uma pausa aqui agora e orar pela descida do Espírito Santo, para que ele possa nos iluminar nessa manhã e de agora em diante nas nossas vidas. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai do céu, nós te rogamos que o Espírito Santo entre em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, e que com isso nós possamos iluminar aos nossos vizinhos, amigos, queridos, pessoas que trabalham conosco, nossos familiares, possamos iluminar a nossa região, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade. Dá-nos entendimento. Ilumina a mente de cada pessoa aqui agora para que possa entender o que vai na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o texto, as pessoas elas querem o quê? Elas querem dirigir-se a si mesmos. Não é isso? E é por isso que não recebem o dom celeste. Unicamente aqueles que esperam o quê? De forma humilde em Deus e que estão atentos, prestando atenção na sua guia e graça, é concedido o Espírito.
Então, minha primeira pergunta aqui para você, segunda, aliás, você tem orado pelo Espírito Santo em sua vida? Eu vejo as pessoas orando muito por causa das questões, dos problemas do dia a dia, né? Desemprego, doença, problemas familiares e assim por diante. Mas poucos oram pelo Espírito Santo. E ao orar pelo Espírito Santo, é possível que, se realmente você entrar nessa oração de forma humilde, atento à guia de Deus, Deus vai lhe conceder o Espírito. E aí ninguém vai te segurar, meu amigo, minha amiga, porque você vai fazer maravilhas. De uma forma didática, é claro que o que eu vou falar aqui não é uma sequência, vamos dizer assim, certinha. O segundo ponto que acontece aí depois da chuva serôdia, ou ao mesmo tempo que a chuva serôdia, é o alto clamor de Satanás. Satanás não vai ficar parado, quieto. Aliás, ele não está nada parado. Nós todos, se tivermos olhos abertos, estamos vendo aí o que está acontecendo em nosso mundo. E nós sabemos que Satanás tem pouco tempo, porque o tempo para ele está se esgotando. Então, ele não consegue ficar descansado, ele quer atacar as pessoas. Então, esse alto clamor de Satanás acontece ao mesmo tempo que a chuva serôdia é derramada. E no livro Primeiros Escritos, Ellen White diz o seguinte: antes que o clamor da terceira mensagem seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, está falando aqui de Satanás, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Vocês prestaram atenção onde que Satanás vai suscitar esse excitamento? É dentro das corporações religiosas. Então, a pessoa é religiosa, ela está na igreja, ela rejeitou a verdade, mas ela acha que ela está sendo honesta, ela acha que ela está sendo correta. Então, Satanás, ele opera nessas corporações religiosas, e nós vamos ver agora quais são essas corporações religiosas para excitar essas pessoas a achar que eles estão com a verdade. Na realidade, eles estão com a mentira. Um outro texto de Ellen White, no Grande Conflito, diz o seguinte: mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo. Olha aí a primeira corporação religiosa. O último, que é a guarda do domingo, né? Cria um laço de simpatia com Roma. Então, Roma é uma outra corporação religiosa. Os protestantes, terceira corporação religiosa dos Estados Unidos, serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Então, vai ter uma junção entre os protestantes e o espiritismo. Estender-se-ão sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. Então, aí forma uma tríplice aliança espiritual, religiosa, falsa. E sob a influência dessa tríplice união, este país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Queridos, a imortalidade da alma, antigamente, era tida como algo satânico. Se vocês se lembrarem bem da história, antigamente queimavam-se pessoas que eram ditas bruxas. Hoje, nós gostamos de Harry Potter e das bruxices que nós vemos na televisão, nos desenhos. Isso já está absolutamente normal e comum, não que seja correto, mas é o cotidiano, inclusive das crianças. Qualquer desenho que você veja, qualquer filme que você veja, o espiritismo está ali no meio. E, obviamente, o mundo também já foi para o lado do domingo. E, em breve,
isso será estabelecido como algo necessário para o mundo sobreviver. Há um tempo atrás, nós tínhamos certeza da dificuldade que essas leis dominicais iriam passar nos Estados Unidos. Mas tem um livro da CPB que eu recomendo, chama-se Apocalipse 13. Ali o autor explica como é que há uma mudança, já está havendo uma mudança no parlamento americano. Então, os deputados e senadores, que antes eram em sua maioria protestantes, estão agora perdendo o seu domínio e os católicos estão subindo ao poder nessas casas. Isso significa que, quando a Igreja Católica domina um lugar, ela também impõe a sua lei. E nós vemos também essa mesma situação em Apocalipse 16, dos versos 13 ao 14, onde ali nós temos os 3 espíritos imundos, que são esses que nós comentamos há pouco tempo. E vi da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O espiritismo, o protestantismo, o poder romano, juntos vão atrás dos reis, dos governantes, dos presidentes, dos primeiros ministros e também das pessoas. E com isso, eles vão convencer essas pessoas da santidade, entre aspas, do domingo e também da imortalidade da alma. Então, o terceiro item que nós podemos falar nessa sequência do que vai acontecer no fim do tempo do fim é a sacudidura. E nós temos a sacudidura ali muito bem demonstrada em Mateus, no capítulo 13, nos versos 24 a 30. É a parábola do joio. Vocês, obviamente, já escutaram essa parábola, e essa parábola conta de um campo onde um homem semeou a boa semente, que era o trigo. E aí, de noite, quando estava todo mundo dormindo, veio o inimigo e semeou uma outra planta que é semelhante ao trigo, que é o joio. O joio, ele cresce igual ao trigo. Ele faz uma espiga igual ao trigo. Só que quando você debulha a espiga, o trigo sai grão, o joio só sai palha. É inútil. E os servos daquele senhor pediram para ele: podemos arrancar o joio? E o senhor falou: não é o momento de arrancar o joio. Por quê? Porque o trigo e o joio são muito parecidos. Se você arrancar o joio, você vai arrancar trigo junto. Então, não adianta você fazer isso nesse momento, né? Então, vamos deixar isso mais um tempo. Quando for próximo à colheita, a gente vai saber o que é o joio e o que é o trigo, né? E, obviamente, primeiro vamos depois colher o joio e depois vamos colher o trigo. Então, quando você colhe o joio, é a sacudidura. É o momento que você tira a palha e depois você colhe aqui o fruto correto, que é o trigo. Então, hoje na igreja, nós temos trigo e nós temos joio. E, infelizmente, tem muito joio atrevido aí, gente. Tem muito joio atrevido. E as pessoas trazem filosofias humanas, trazem ideias satânicas para dentro da igreja, e hoje nós vemos isso de forma plena em tudo quanto é igreja que a gente vai, e a gente vê situações onde as pessoas querem impor as suas ideias e não as ideias bíblicas. E quando é que vai acontecer essa sacudidura? Essa sacudidura, Ellen White diz o seguinte: quando a lei de Deus for anulada, entre aspas, porque a lei de Deus nunca é anulada, mas o sábado for ser transformado em domingo, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E olha só que terrível isso aqui agora. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui está dizendo que uma grande
percentual, que um grande percentual, uma grande proporção de pessoas que estão na igreja, nós não podemos prever a quantidade, porque é grande, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E a minha pergunta para você agora é a seguinte: você está no grupo maior, proporcionalmente, que dará ouvidos a esses espíritos e doutrinas de demônios? Ou você está firmado na palavra de Deus? E ela fala em outro texto o seguinte: ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, cuidado com as teorias, cuidado com as filosofias, cuidado com as falsas doutrinas. Quando vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses indivíduos que são leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Então, amigos, aqui eu vejo uma lição impressionante. A lição é que nós precisamos firmar a nossa crença na palavra de Deus, não em teorias humanas, não em uma leitura superficial da Bíblia. Nós temos que nos aprofundar na Bíblia. Vamos nos aprofundar no espírito de profecia. Vamos gastar o nosso tempo, ou melhor, vamos investir o nosso tempo em coisas que dão retorno, que dão tesouro real, e não em bobagem. E aquele indivíduo que está ali estudando a lição só para poder não passar vergonha na classe da escola sabatina, aquele que não pega na Bíblia, aquele que não se aprofunda naquilo que deve ser aprofundado, vai ser como areia movediça, vai ser como cana ao vento, ou vai ser como um campo de trigo, ou melhor, de joio, sacudido com qualquer ventinho que bate. Vai para lá, vai para cá, e não resolve absolutamente nada. A outra sequência que nós temos é a sacudidura inversa. O que é isso, sacudidura inversa? Ao mesmo tempo que da igreja saem centenas, milhares de pessoas, outras pessoas vão entrar na igreja. E vocês se lembram lá em Mateus 20, de 1 a 16, eu não vou ler essa parábola porque ela é extensa, a gente também tem que economizar o tempo, é a parábola da vinha. Você se lembra que na parábola da vinha, o Senhor tinha um campo que tinha lá uvas que precisavam ser colhidas. E ele chamou pessoas para trabalhar em determinados horários. Então, ele foi às 6 horas da manhã, pegou um povo que estava ali na praça esperando para trabalhar e levou e combinou com eles: eu vou dar um dinheiro para vocês ao final do dia. E o pessoal foi trabalhar na colheita. Ele voltou às 9 horas, tinha mais um povo que acordou um pouco mais tarde, levou esse povo das 9 horas também e combinou a mesma coisa com eles. Ao meio-dia, pegou outra turma. Às 3 da tarde, ele pegou outra turma e olha só que interessante. Às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para poder acabar a colheita, porque o sol desaparecia, não ia ter mais como enxergar, né? Às 5 horas da tarde, ou seja, na hora 1/10, né? 11ª hora, ali ele também chamou o outro povo. E quando ele foi pagar, ele pagou um dinheiro para cada um deles. Ele pagou um dinheiro para o camarada das 6, um dinheiro para o camarada das 9, um dinheiro para o camarada das 12, um dinheiro para o camarada das 5, das 3 horas da tarde, e um dinheiro para o pessoal também das 5 horas da tarde. E aí os outros começaram a reclamar: poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhei a maior parte do dia e recebi um dinheiro, e esse que trabalhou 1 hora recebeu apenas um dinheiro, ou recebeu o mesmo dinheiro que eu. Como é que pode isso? Essa é a sacudidura inversa. Deus, ele é misericordioso. E ele sabe que nós temos muitas pessoas em muitos lugares que são fiéis a ele, mas estão enganados. Mas nesse momento, essas pessoas serão desenganadas e elas virão ocupar as fileiras, os bancos vazios daqueles que se retiraram da igreja. E Ellen White diz o seguinte, numa carta. Olha que texto impressionante. Os lugares vagos,
nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, com misericórdia. Seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Querido, se você deixar o seu banco da igreja, alguém vai ocupar esse lugar. Então, prestemos atenção, porque o nosso banco é nosso. O do outro vai ter lugar para ele, mas não ceda o seu banco para outra pessoa, porque esse banco será ocupado. Seguindo a nossa sequência aqui, aí sim nós temos a pregação do Evangelho, o alto clamor. E isso nós vemos no livro de Apocalipse, na mesma sequência lá do capítulo 18, no verso 4, diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Quando esse anjo diz, sai dela, povo meu, está falando conosco? Nós somos o objeto desse verso aqui, ou é um outro tipo de povo? O que vocês acham? O tempo está passando. O que vocês acham? Somos nós ou outras pessoas? Alguém se arrisca aí? Seria nós. Somos nós? Certeza absoluta? Já acho que são outras pessoas. Outras pessoas. Então vamos lá, vamos ver agora. Aqui diz o seguinte: sai dela, povo meu, né? Então vamos partir aqui para um texto interessante. Desculpa aqui. Ok, aqui. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Isso somos nós somos os que pregam o evangelho. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Queridos, se você estiver aí, nesse povo aqui que vai ter o rosto iluminado, do resplandecer da santa consagração, e você estiver pregando o evangelho, você vai operar prodígios, você vai fazer milagres, você vai curar pessoas. E olha só o que diz o texto a seguir aí. No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair da Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. Ou seja, é um outro povo que não nós. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, o seu alvo principal são os evangélicos. É nessas igrejas evangélicas que está o principal povo de Deus. Que está o povo de Deus que ainda está numa igreja que é Babilônia, que é confusa, que não está correta. Seguindo. O povo de Deus, e essa é uma coisa interessante, né? Por que nós não estamos preparados para o alto clamor? Por que nós ainda não recebemos o alto clamor? Olha que interessante isso aqui. É um parêntese aqui na sequência que eu vou fazer, que eu estou fazendo, mas você vai entender por que nós não estamos prontos para o alto clamor. O povo de Deus
não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. E sabe por quê? O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo seu intelecto e diminuindo sua sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Para que esteja em condições para a transladação, o povo de Deus deve conhecer a si mesmo, deve ter sempre o apetite em sujeição às faculdades morais e intelectuais. Por isso que nós não estamos preparados, porque o povo de Deus está com apetite corrompido. Nós estamos comendo aquilo que não devemos comer, e a nossa mente, ela não consegue compreender a magnitude da palavra de Deus, a magnitude do seu propósito. Então, é algo para a gente pensar profundamente. Um dia, se vocês acharem interessante, eu posso falar sobre o que comemos e o que isso tem de influência naquilo que nós pensamos e na nossa adoração a Deus. Na sequência, então, virá o decreto dominical. Aí que a coisa complica, né? Todos esses itens anteriores que eu falei, né? A chuva serôdia, o alto clamor de Satanás, a sacudidura inversa, a pregação do evangelho e o alto clamor divino, né? São todos concomitantes. Mas depois desses, vem o decreto dominical. E o decreto dominical nós encontramos na passagem de Apocalipse 13, 16 a 17. Nós lemos o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muita gente faz especulações sobre esses versos, dizendo que o sinal seria um chip, ou seria alguma outra coisa desse tipo, né? Nós entendemos que o sinal colocado na mão é aquele que te obriga a trabalhar quando você não deveria trabalhar. Aquele que obriga você a trabalhar no sábado, por exemplo, né? Às vezes você não tem a sua fé bem firmada e quando a coisa aperta, você encontra um trabalho no sábado. E aí, nós vimos aí a história do Provai e Vede, né? Como aquela mulher foi fiel, mesmo trabalhando numa área que normalmente se trabalha aos sábados, né? Que é a área da saúde. Eu mesmo hoje atendi 2 pacientes aqui já, pacientes que estavam com alguma emergência que eu precisei ajudar. Mas mesmo assim, quando a gente pensa que Deus não pode agir e a gente não coloca a nossa fé nele, a gente acaba trabalhando no momento inadequado, né? Essa é o sinal na mão direita, porque é a ação, é aquilo que você faz. E o sinal na testa é aquilo que você entende, você é enganado, entende que não, isso não tem problema, isso é velho, é antigo, isso aí já caiu. Aí você está dominado na sua mente, né? Alguns textos aqui para a gente firmar um pouquinho mais esse conceito, diz o seguinte: leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. Estou falando do governo dos Estados Unidos, né? O governo republicano não tem o rei, não tem o papa. E ele também, dá liberdade religiosa, né? Então, isso aí vai ser modificado. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. E outro texto diz o seguinte: nós precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado de Satanás, do grande enganador. E então, na sequência, nós temos o selamento.
Depois da chuva serôdia, depois do alto clamor de Satanás, da sacudidura inversa, onde as pessoas vão entrar para a igreja, aquelas que estão fora, né? Vão entender a palavra de Deus, vão entender a importância do Santo Sábado, né? Aí vai ter a pregação do Evangelho em todo o mundo, aí vem o decreto dominical, e então aqueles que são obedientes vão ser selados. E esse selamento a gente encontra ali em Apocalipse 7, 1 a 4, que diz o seguinte: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que é o lado de Deus, né, o Oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eles eram 144 mil. Obviamente, esse é um número simbólico que representa todas as tribos de Israel. Nós sabemos que o Israel moderno não é a mesma coisa que o Israel do passado. É o Israel que é aquele que tem como Jesus, o Filho de Deus, e crê nele, na sua vinda e no sacrifício que ele fez por nós. Então, aqueles que serão selados na testa. Quem está selado na testa tem o entendimento e faz ações corretas. Também nós vemos o seguinte: em quem estamos selados? Quem vai nos selar e como é esse selamento? Nós vemos isso em 2 versos, em Efésios 1:13 e em Efésios 4:30. E lá diz o seguinte, em Efésios 1:13, falando do Espírito Santo: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Então, é o Espírito Santo que nos sela. E em que são os selados? Aí é o verso 30 do capítulo 4, que diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós somos selados com e pelo Espírito Santo. E quem é que será que vai receber esse selamento, né? Vamos ver aqui quem são os selados. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, que nós vamos falar daqui a pouco, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, aqueles que refletem a imagem de Jesus serão selados. Amigo e amiga, você hoje reflete a imagem de Jesus? Quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos que isso é muito difícil, que é muito complicado, mas nós não podemos desistir de perseguir esse objetivo que é a reflexão da imagem de Jesus. E pedir a Ele que nos ajude a tirar o nosso eu de nós mesmos e colocar Jesus dentro de nós. O outro texto diz: o sinal do libertamento será posto naqueles o quê? Que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta e da sua imagem. Você quer ser selado? Obedeça os mandamentos de Deus. Você quer ser selado? Reverencie a lei de Deus. Não é legalismo, é necessidade, porque é pelos nossos atos que seremos julgados, apesar de sermos salvos pela graça. Mas a graça nos faz cumprir os mandamentos de Deus. E é por isso que nós devemos obedecer os mandamentos. Então, essa primeira parte a gente já encerra, porque nesse momento vem o fechamento da porta da graça. Depois daqueles itens que a gente conversou, vem o o fechamento da porta da graça. E aí, nós vimos ali todas esses itens ficaram para o lado esquerdo do gráfico, e agora nós vamos conversar pelo lado direito do gráfico, né? O fechamento da porta da graça nós encontramos lá em Apocalipse 22:11, e ali diz o seguinte: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo,
seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nesse momento, não há mais como você trocar de lado. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Fechou a porta da graça. E a representação no santuário celestial do fechamento da porta da graça é a saída de Cristo do santuário celestial, onde ele deixa de interceder através do Espírito Santo com os ímpios e com os que estavam antes lutando para serem salvos. Naquele momento, o Espírito Santo não mais vai tentar influenciar os perdidos. Então, ali se fechou a oportunidade para que essas pessoas se arrependam. Esse próximo item que eu vou citar aqui é um item polêmico. Eu coloquei aqui na segunda parte, isso aqui não é uma certeza, é uma possibilidade. Eu peço aos irmãos que não coloquem isso de uma forma sacramentada e que estudem o assunto. Mas eu creio que Satanás terá sua personificação após o fechamento da porta da graça, mas aceito aqueles que pensam que ele terá sua personificação antes do fechamento da porta da graça. Isso não é uma situação de fechamento. E eu quero que vocês entendam isso de uma forma bastante clara. Eu vou falar aqui uma ideia. Eu já conversei com vários pastores a respeito. Não há um consenso a respeito. Já estudei bastante o Espírito de Profecia e outros livros também. E não há um consenso. Há vários autores que colocam do lado depois do fechamento da porta da graça e alguns que pensam que pode ser antes do fechamento da porta da graça. Os versos principais que falam a respeito disso, nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 8 a 10. E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa palavra, e a palavra é vinda. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui essa vinda é a vinda de Jesus. Então, através da vinda de Jesus, ele desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará o inimigo, esse iníquo. Essa palavra no original é parousia. E depois o texto continua dizendo o seguinte: a esse cuja vinda, parousia de novo, é segundo a eficácia de Satanás. Então, agora é a vinda de Satanás. O verso fala sobre a vinda de Jesus e fala sobre a vinda de Satanás, com a mesma palavra. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, Satanás vai se personificar com poder, com sinais e prodígios. Essas palavras nós encontramos naquele texto onde o Espírito Santo desceu fazendo a mesma coisa, com sinais, poder e prodígios. Então, as palavras são as mesmas. E o texto do Espírito de Profecia diz o seguinte: a ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge. Quando? No tempo de angústia. Queridos, onde está o tempo de angústia? O tempo de angústia principal está após o fechamento da porta da graça. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Mas aí você me pergunta assim: qual é o objetivo de Satanás personificar a Cristo depois que a porta da graça se fechar? É uma pergunta justa e muito inteligente. Eu respondo de duas formas. Primeiro, Satanás não vai saber que a porta da graça foi fechada até um determinado momento. Segunda resposta:
Satanás é Satanás, ele não pode fazer nada mais além de ser Satanás. Então ele vai fazer sempre aquilo que é mal, inclusive tentar enganar com a personificação. E aí acontece uma outra sequência de ações que são as quedas das pragas. Está todo mundo tranquilo? Todo mundo entendendo? Estou indo muito rápido? Sinalzinho de joia aí? Está tranquilo? Podemos seguir? Maravilha. Estão cansados? Estão cansados? O assunto é desinteressante, o assunto é ruim? Tá ótimo, perfeito. Podemos ir, né? Estão aprendendo bastante aí que podem ensinar para outros também? Maravilha. Às vezes a gente dá uma pausazinha para ver se o pessoal está atento aí, se não está dormindo, né? Então, vamos lá. A queda das pragas. Nós encontramos a queda das pragas em Apocalipse 15, nos versos 1 e 8. E vamos ler o seguinte. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Esse é o texto que mostra a queda das pragas. Os anjos começam a tirar as pragas para a terra. E nesse momento, Cristo não está mais no santuário, intercedendo por aqueles que necessitam dele. E, queridos, agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Pode ligar o microfone aí. Por que as pragas caem? Vai lá, Manuel. Você desligou? Fala você, Manuel. Depois o Clóvis. Não sei dizer agora, não. Nossa. Clóvis. Ajuda aí, Clóvis. Ajuda o Manuel. Doutor, eu acredito que, assim como aconteceu no Egito, né, com aquelas pragas que caíram ali, até para demonstração do poder de Deus também, eu acredito que essas pragas, da mesma forma, vai acontecer nos últimos dias também. Né? Mas por que elas caem? Por que Deus resolve? Já que você abriu aí a pergunta, a questão é assim, as pragas vão cair. O selamento aqui pelo gráfico já fechou. Então, qual o motivo das pragas caírem agora, então? Captei, mestre, captei aqui. Me enrolou, né, Manuel? Vamos lá, vamos entender. Vocês já estudaram as trombetas, estudaram? Já sim. Correto. Estudamos aí na lição da Escola Sabatina alguns trimestres atrás, né? As trombetas são o juízo de Deus com misericórdia. Não é? É para alertar, ó, gente, o negócio está ficando feio, vocês têm que mudar de atitude. Agora não. Agora as pragas caem porque a maldade do homem encheu o copo, já está transbordando. Então, aí, o copo de ira de Deus já transbordou. Então, agora as pragas já são juízo. Não são mais para alertar, mas são juízo. Ok? Então, nós entendemos agora por que as pragas caem. O próximo fato que acontece aqui, e esses são fatos concomitantes, tá, gente? É a angústia de Jacó. Nós encontramos a angústia de Jacó no verso 1 do capítulo 12 de Daniel. E lá diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus, né? O grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá o quê? Um tempo de angústia qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo, nunca houve. Mas naquele tempo, o que vai acontecer? Graças a Deus, ele vai vir e vai livrar o povo para todo aquele que for achado escrito onde? No livro. Seu nome está no livro, meu amigo. Fique tranquilo, meu amigo e minha amiga. Né? Agora, a angústia é para quem? Podem responder aí. A angústia é para os salvos ou para os perdidos? Ou para os dois? Para os perdidos que não aceitaram, né? A verdade. Certeza, Clóvis? Acredito que sim. Dizem que a angústia é porque... Então, mas dizem que a angústia é a questão, né? Daqueles que estão perdidos, mas também os que estão salvos, que vai ter aquela questão. Será que eu estou? Será que eu não estou? Que situação que está nessa a questão nossa?
Mais alguém Então, quer eu acho que a angústia vai ser para os dois lados. Mais alguém quer comentar aí ou podemos seguir? Então, a angústia de Jacó é para os salvos. Esses salvos, nós vamos ver aqui agora por que eles estão angustiados. Vamos ver aqui por que eles estão angustiados. Ó, primeiro motivo que os salvos estão angustiados é porque eles têm medo da morte. Isso é um sentimento humano que todos nós temos. Ninguém, na hora do vamos ver, nós não temos medo da morte. Isso não é nenhum problema, não. Faz parte da humanidade. Ainda mais no momento que nós não vamos estar sabendo se nós estamos salvos ou não. Então, esse medo da morte, nós vamos ver ali em Apocalipse 13:15, que diz o seguinte, foi concedido lá para aquela besta, né? A besta que sobe da terra, que desse espírito, ele foi-lhe concedido que desse espírito, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Então, o poder político vai querer matar todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, nós vamos ter o decreto de morte. Né? Nesse momento aí, nós vamos ter daqui a pouquinho o decreto de morte. Então, nós vamos ter medo. Quando os ventos forem soltos pelos anjos, depois do fechamento da porta da graça, os ímpios, eles são colocados inteiramente à disposição de Satanás. Imagina um ímpio sem a influência do Espírito Santo. O que ele pode fazer? Ele vai ser 100% ímpio. Só que quando as pessoas vierem nos matar, aí é que Jesus volta. Então não vai ter morte nesse momento de salvos, né? O segundo item que nós vamos estar angustiados é porque muitas famílias estarão separadas. Nós vamos estar distantes uns dos outros. Pais e filhos podem estar separados. Esposos e esposas. E isso vai dar uma angústia muito grande. Como é que está o meu querido? Se ele está bem de saúde, ele está bem fisicamente, ele está salvo. Então é outra forma que a gente vai ter de angústia aí. Uma terceira forma de angústia, eu já mencionei, é a incerteza da salvação. Porque ali, como a gente não tem mais a influência do Espírito Santo no sentido de ele não vai nos abandonar, mas ele não vai falar mais no nosso ouvido, né? Então, será que eu estou salvo? Será que o meu pecado foi perdoado? Todos os pecados foram confessados? E aí você fica naquela angústia. Né? Um texto de Ellen White sobre isso diz o seguinte, nós já estamos indo para a reta final aqui, né? É um tempo de terrível agonia. Dia e noite, os salvos clamam a Deus rogando o livramento. Os ímpios exultam, olha só, não estão angustiados, estão exultantes. E ouvem-se os gritos de zombaria. Onde está agora a vossa fé? Por que Deus vos não livra de nossas mãos, se sois verdadeiramente seu povo? Parece Jesus na cruz, escutando lá as pragas das pessoas que falavam, né? Se tu és Deus, sai da cruz aí e se salva, né? Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Então, meu amigo, se você tiver na angústia ali, orando fervorosamente, pode saber que você está salvo. Porque é isso que se espera de um cristão. Mas, queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês que é bem interessante. E essa pergunta, ela nem sempre é muito bem respondida. E a pergunta é o seguinte. Está aí, ó. Quando saberemos que estaremos salvos? Alguém sabe dizer o dia e a hora que estaremos salvos? Sim ou não? Isso vai acontecer? Alguém vai dizer o dia e a hora que estaremos salvos? Alguém se arrisca? Fala, Clóvis. Eu acho que não. Né? Acha que não? Alguém acha que sim? Alguém não sabe nada? Alguém quer ficar calado? Alguém mais? Só o Clóvis arriscou. Corajoso. A salvação aí, ó, quando vamos saber que estamos salvos, é uma brincadeira, mas quando Jesus voltar e falar assim, vem, Antes, sobe. Vai ter dia e hora? Vai ou não vai? Eu acho que vai. Você acha que vai, né? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o texto que fala o dia e a hora que você vai ser salvo.
Vocês já passaram por esse texto, quem leu o Grande Conflito não prestou atenção. Presta atenção aí, ó. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, meu amigo, nesse momento, Deus vai falar o dia e a hora da volta de Jesus. Aqueles que estiverem ali no tempo da angústia, assoberbados pelo medo da morte, pela separação da família, pela preocupação de estar salvo ou não, de seus pecados terem sido perdoados, vão escutar a declaração de Deus, dizendo o dia e a hora. Depois vocês podem pegar o texto, ler o restante lá, porque o tempo está passando. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. E quem vai vir nos buscar? E agora eu quero a participação de mais gente aí. Vou chamar uma pessoa aqui. Fran, olha para mim aqui. Quem virá nos buscar, Fran? Jesus Cristo. Alguém mais? Os anjos nos pegarão e levarão até Jesus. Maravilha. Deus já sabe. Quem está falando ali que eu não vi? Mais alguém vai vir nos buscar? Então vamos lá. Vamos ver o texto aqui. Esse aqui é interessante, né? Vocês já falaram aí, ó. Jesus, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo mundo sabe isso aí? De cor e salteado, né? E todos os anjos, Apocalipse 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Quem é que estava no céu? Não tinha, estava silêncio. Quem estava no céu nesse momento? Ninguém. Ninguém. Estava vazio. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos por 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Então os anjos vão estar tocando as trombetas, vão estar cantando, né, enquanto a nuvem se aproxima. Então os anjos vêm. O céu vai estar vazio e os anjos estão vindo. E olha que texto impressionante. Aqueles que ainda não prestaram atenção nesse texto, abrem lá em Mateus 26:64, um capítulo grande aí de São Mateus, 26:64. E lá diz o seguinte, quando Jesus estava ali conversando com o líder religioso máximo daquele momento, daquela época, e ele falou o seguinte: tu mesmo o disseste. Porque ele perguntou se ele era filho de Deus e tal, né? Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você já tinha prestado atenção nesse texto? Você já tinha prestado atenção nesse texto, Manuel? Meu amigo, olha só. Você acha que Deus vai perder esse momento espetacular da história do universo? Deus não vai perder isso, meu amigo, minha amiga. Não vai perder. Ele vai estar ao lado de Jesus, sentado do lado de Jesus, vindo sobre as nuvens do céu. O céu vai estar em silêncio, Deus não vai estar lá mais. Ele vai estar vindo. Gente, nós falamos agora de Jesus, nós falamos dos anjos e nós falamos de Deus. E esse texto é maravilhoso, eu adoro esse texto, porque ele é impressionante. E quem que está faltando aí nessa história? Quem que vocês acham que está faltando? Está faltando ele. Quem? Ele vai vir nos buscar? O Espírito Santo vem nos buscar? Sim ou não? Sim. Sim, que nada, vocês estão por fora. Ele está aqui, só não está respondendo. Ele já vai estar aqui, só não está só comunicando conosco. O Espírito Santo não vai vir nos buscar, ele já está aqui. E eis que estou convosco quantos dias? O resto? Todos os dias. O Espírito Santo nunca vai nos deixar. Ele vai estar junto para nos levar. Exatamente, Josué, é isso aí. E agora, meu amigo, a pergunta que não quer calar. Porque nós falamos agora de Jesus, nós falamos dos anjos, nós falamos de Deus e do Espírito Santo. E quem é que falta nessa história aí? Está faltando o elemento mais importante nessa história. Quem é? Quem é que falta? Faltam você e eu. Falta eu. Exatamente. E você?
Onde você estará, meu amigo e minha amiga? Olha que texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ou seja, muitos estão esperando chegar esse momento da chuva serôdia para se preparar. Meu amigo, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Não haverá, porém, o quê? Tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Querido, se você está deixando, por acaso, o seu preparo para quando acontecer a chuva serôdia, eu tenho uma péssima notícia. Não vai dar tempo. Então, o tempo é quando? O tempo é quando? É agora. Não tem outro tempo. É agora. Então, eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, como está o seu preparo? Como está o seu preparo? Em Testemunhos Seletos, volume 3, página 1, diz o seguinte: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e nós estamos vendo isso de forma muito clara. Muito fácil enxergar isso. Só não enxerga quem é cego. Os acontecimentos finais serão rápidos. Nós hoje vemos coisas que nós não tínhamos a menor ideia e possibilidade de acharmos que iríamos ver. Hoje nós estamos vendo polícias prendendo e juízes soltando bandidos. Nós estamos vendo as pessoas dizer que pedofilia é apenas uma doença, como é o diabetes, como é a hipertensão. Coitado do indivíduo, ele é pedófilo, tem que ser tratado. Enquanto isso está fazendo mal a filhos e filhas de outras pessoas, às vezes até dos seus próprios. Hoje nós estamos vendo a maldade no mundo. Homossexualidade, lesbianismo, essas coisas, a gente não pode nem falar, porque se falar, vai preso. A maldade do homem é muito grande. Ninguém quer saber de nada. As pessoas querem saber de roubar, de tirar o seu primeiro. Hoje, quando você fala em política, todo mundo vira o rosto e já acha que o político é tudo ladrão. E muitas vezes é mesmo. Uma grande parte deles. Nós não temos solução. O mundo está muito ruim. Só tem maldade, fome, praga, terremoto, cai avião, bomba que explode. É tudo que acontece. E as coisas estão se acelerando. Esse ano, você por acaso já viveu um ano igual a esse? Esse ano não existiu nunca no mundo um ano igual a esse, gente. Não teve tempo para respirar. Cada hora é uma desgraça acontecendo. E nós estamos aqui. E a coisa está ficando muito rápida. Então, meu amigo, só tem uma coisa a fazer. É se preparar. E se a gente não se preparar, a coisa vai ficar muito complicada para a gente. Então, meu querido e minha querida, nós devemos realmente colocar a mão na nossa consciência e saber se nós realmente estamos fazendo a nossa parte. A parte de Jesus está feita. Ele veio, fez o seu sacrifício, morreu e ressuscitou, que foi muito importante. Foi ao céu, seu sacrifício foi aceito, intercede por cada um de nós. Mas nós temos a nossa parte. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas tem uma parte do homem não para a sua salvação, mas a parte que é você fazer a sua parte de aceitar e depois de aceitar, obedecer. Então, que nós consigamos colocar a mão na nossa consciência, cada um de nós, consigamos instar a nossa família, os nossos queridos, a progredir nesse caminho, que é um caminho que só traz alegria, que traz a vida eterna. Nossas desgraças aqui não são absolutamente nada mediante a tudo aquilo que nós teremos ao Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Eu creio que agora temos que orar, não é isso? Então, fechemos os nossos olhos e vamos orar. Querido Pai do céu,
muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos hoje de abrir a tua palavra, os escritos que tu transmitisse aos teus servos e à tua serva Ellen White, para que pudessem servir de orientação, consolo, entendimento, conhecimento da nossa parte. Senhor, que não seja apenas um mero conhecimento, mas que o teu Santo Espírito haja na nossa mente para que possamos aplicar esse conhecimento em nossa vida e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também possam ver o maior presente que tu nos deste, que foi o teu Filho Jesus amado, em nome do qual te pedimos e agradecemos. Amém.